Começamos mais um Em Pauta, aqui uma edição produzida em parceria pela TV Unesp, a TV Câmara de Botucatu e TV e Rádio Câmara de Bauru. Um programa que discute temas de relevância para a população com enfoque regional. Neste programa vamos falar sobre segurança de dados, partindo do tema bem em alta, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e também golpes virtuais. Para discutir esses temas estão aqui conosco o advogado e DPO Leonardo Góes de Almeida, especialista em Direito Digital e mestre em Ciência Jurídica pela Unesp, e Fábio Cardoso, mestre em Mídia e Tecnologia pela Unesp e doutorando no mesmo segmento. A gente agradece ao Leonardo e ao Fábio por atenderem o nosso convite. Obrigado, Fábio. Obrigado, Leonardo, por estarem conosco. Vamos começar o nosso bate-papo, então. Bom, eu ia sugerir nesse ponto de partida para os dois professores nossos convidados que a proteção de chamados bens materiais que está na rotina de todos, nas empresas, na vida pessoal de cada um, dentro das casas do cidadão contemporâneo, ela envolve uma quantidade gigantesca de dados, informações e acessos, inclusive os chamados dados pessoais sensíveis. Mas este é um segmento que é controlado por grandes, globais, no mundo todo. Qual o panorama que vocês veem no atual sistema de controle de dados pela internet e do monitoramento de acessos a essas informações pelas grandes que atuam de forma global nesse setor? Bem, o que você disse mesmo, hoje há uma concentração desses dados e informações na mão de poucos, né? Então a gente tem os grandes players do mercado hoje, que são os grandes do Vale do Silício, né? Então aqui no Brasil, por exemplo, você vai ter duas das grandes, como a Google, o Facebook, detendo aí dados e informações de praticamente 70% a 80% da população brasileira, assim, utilizada em larga escala, né? Conforme você bem pontuou, temos os dados pessoais, aqueles que identificam o indivíduo, mas temos também esses dados pessoais sensíveis que podem segmentar em grupos de modo a criar algum tipo de discriminação também. Então, atualmente, né, a gente tem aí, estamos próximos da vigência das sanções administrativas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD aqui no Brasil. A lei está em vigor, mas as sanções administrativas começam a decorrer agora, e isso é fruto de uma tendência mundial. Por exemplo, a nossa LGPD ela é baseada na GDPR, que é a legislação correlata europeia. Então já há uma preocupação não só do legislador pátrio, mas do planeta inteiro, né, em preservar esses dados, em coibir a utilização desses dados de maneira equivocada. Então, conforme vários estudiosos vêm dizendo, eu sei que isso é um pouco batido, mas é sempre bom lembrar que os dados são o petróleo da atualidade. Então, merece aí uma tutela especial por parte do Estado. Bem na linha do que o Leonardo falou da questão, achei fantástico essa afirmação de que os dados são o petróleo do século XXI, vamos dizer assim. Essa preocupação dos legisladores, principalmente americanos e europeus, essa cultura está chegando no Brasil agora com a LGPD, de fazer as pessoas terem a consciência da quantidade de dados que nós compartilhamos em todas as interações que nós fazemos na internet. É um desafio, acredito, aqui no Brasil, para que a gente consiga conscientizar as pessoas, para elas entenderem o fato de que quando ela usa um serviço e ela não paga por ele, na realidade ela está pagando isso de outra maneira, ela está pagando isso com os dados dela, e que esses dados são deveras importantes para que essas empresas mantenham um ecossistema de venda, de anúncios. Todo mundo aqui deve estar acostumado a pesquisar um tênis numa loja de tênis e depois acabar tendo anúncios de tênis bombardeados em todas as redes sociais e sites que você visita depois. Essa troca de dados, ela só é possível porque os sites guardam uma quantidade de dados enorme, muitos dados que eles nem sabem que a gente tem. Se você for pesquisar uma base de dados em Big Data, por exemplo, do Google, ou de alguma outra empresa, do Google nunca vazou, mas outra empresa que tenha vazado e a gente tem acesso, que é um hacker investigou, tem dados lá que você nunca imaginou, associações de Big Data que são feitas, que conseguem adivinhar preferências que você tem, que você talvez nem soubesse, seja um exagero, mas que você não se deu conta que as pessoas sabem.
Então, essa cultura de, é grátis, o pessoal usa o Facebook e nunca parou para pensar que o Facebook está lucrando muito com aquilo que você digita, com aquilo que você escreve, com os dados que você fornece, direta e indiretamente. Essa preocupação que originou a LGPD talvez seja o maior desafio que a gente tem, que é fazer as pessoas se conscientizarem que esses dados estão sendo usados, que ficou tão arraigado na nossa cultura de que, beleza, eu vou lá no Facebook, vou fazer um postzinho lá, eu vou falar com as pessoas e tal, e não entende o ecossistema que está se formando por trás, aquele monte de dados que vão ser usados, inclusive até para questões políticas. Por exemplo, lá nos Estados Unidos a gente teve muitos problemas com a eleição do Trump e o uso desses dados pela Cambridge Analytica, né? É uma questão muito sensível, para não me alongar muito nesse comentário que a gente vai discutir depois no restante do programa, mas essa conscientização eu acho que é o principal desafio. Essas falas iniciais já mostraram bem a importância dos dados pessoais hoje em dia, o valor desses dados pessoais no ambiente virtual, que é tão forte, né, nos dias de hoje. E, Fábio, eu queria saber de você, porque muitos indicadores e muitas pesquisas mostram que a maioria de invasões de sistemas, vazamentos, né, está associada à falha humana ao utilizar a rede e não em falhas necessariamente do sistema. Então, o que dá para fazer para melhorar a segurança desse ambiente virtual, a segurança no uso das tecnologias? Carolina, eu acho que primeiro a conscientização. Vou bater muito nessa tecla. As pessoas precisam entender que os dados delas valem, que não podem ser colocados em qualquer lugar e que as pessoas têm que ter cuidado com essas informações. De fato, acho que o uso desse termo falha humana é interessante, porque a falha humana nem sempre é da pessoa que está lá na frente do computador fazendo uma inscrição num site, por exemplo, e dando seus dados. Ela pode ter sido do programador que fez aquele site e não fez ele de maneira correta. Né? Não se conta como um sistema em si, porque existem mecanismos de dados de controle de dados que permitem que isso não aconteça. Mas a maioria das falhas, em absoluto, são das pessoas que não prestam atenção naquilo que elas estão fazendo. Mas eu acredito, pessoalmente, que isso é uma questão cultural. A gente não tem essa noção de quanto que esses dados valem e de que maneira que isso pode ser afetado. Então, para melhorar isso, eu acredito que a primeira coisa é conscientização. Campanha, explicar para as pessoas que os dados são importantes, mas aí, por opinião pessoal. Mesmo assim, eu acredito que a gente não vai conseguir alcançar um índice muito alto desse tipo de conscientização num país onde a gente tem muitas pessoas que são analfabetas funcionais, tem dificuldades para acesso à tecnologia, porque é diferente você fazer isso num dispositivo com internet lenta, internet rápida. Internet lenta, às vezes você quer digitar rápido para resolver um problema e não presta atenção naquilo que você está colocando. Então, 2 pilares, conscientização e um trabalho governamental forte. A LGPD é uma iniciativa que eu acredito que seja nessa linha, de coibir, de forçar as empresas a terem mais segurança e cuidarem dos dados para que isso não cause um problema futuro para o usuário que está usando aquilo lá. Léo, para aproveitar um pouco esse debate, que vamos chamar um colega da nossa participação tríplice aqui no Em Pauta, que é o jornalista Júlio Penariol, da TV Unesp. Ele tem uma abordagem relacionada a esse tema que o Fábio comentou para a gente poder continuar. Vamos ouvir. Olá a todos. A minha pergunta aos convidados é uma pergunta um pouco mais geral. Eu gostaria de saber a opinião deles em relação ao fato de que o Brasil é um país em que as pessoas ainda caem em golpes muito antigos, né, muito velhos, como o golpe do bilhete premiado. Então, como garantir que as pessoas mais simples, as pessoas desprovidas de um conhecimento tecnológico, como garantir que elas tenham acesso à melhor informação, à informação correta para se proteger, para proteger os seus dados pessoais quando elas usam a internet? Então, Leonardo, a gente voltou aqui com a contribuição do Júlio, da TV Unesp, está na área de estudo sua, inclusive, a questão da educação mencionada pelo Fábio, através da simbologia, que não é nada simbólico, da conscientização, onde a gente precisa avançar nessa trilha aí. Bem colocado aí pelo professor, inclusive isso vem permeando meus estudos, a minha dissertação de mestrado na UEMP foi em cima disso, a inclusão digital como direito fundamental não expresso, porque não tem como você dizer hoje em exercício pleno da cidadania dissociado dos meios digitais, é praticamente impossível, né? Mas ele chama a atenção até trazendo essa questão do país onde se cai no golpe do bilhete premiado, isso, aquilo e tal.
A internet ela é um terreno extremamente fértil, né, para que o imaginário humano chegue a coisas positivas e coisas extremamente negativas. Então, quando ele fala, por exemplo, do golpe do bilhete premiado, a gente tem uma versão de estelionato digital hoje que é muito difundida, que é a técnica de phishing, né, de pescaria, utilizando da inocência das pessoas para ter alguma vantagem patrimonial. E em cima dessa pergunta do professor, e pegando carona também na brilhante resposta do professor Fábio, a gente, não adianta você entregar um dispositivo informático para a pessoa, conceder acesso à internet, sendo que ela não tem a menor noção do que fazer com aquilo. Seria, a gente já está transportando o analfabetismo funcional analógico para o digital, né? Então, na verdade, não só a LGPD, como o próprio Marco Civil da Internet, que é de 2014, e não só em texto de lei, mas também vários programas governamentais, seja na União, estados e municípios, vem difundindo essa cultura, essa inclusão digital, mas estamos ainda bem distante daquilo que seria considerado o razoável, né? Então, quando se fala dar aulas de informática na formação básica do cidadão, não é simplesmente ensinar ele a entrar no computador, é tentar mostrar que o mundo virtual nada mais é do que o próprio mundo real, é a extensão disso. E boa parte de nós, eu digo Nelson com todo respeito, a Carol, ao Fábio, nós somos produtos não do século passado, nós somos produtos do milênio passado. Então a gente tem como parâmetro ainda toda essa parte analógica e tem uma dificuldade em fazer essa transição, e cabe a nós educarmos e incluirmos essa geração que já nasceu digital, né? Então é um momento um tanto quanto peculiar na história, e assim, partindo do pressuposto que no Brasil a gente tem uma desigualdade econômica abissal, evidentemente que isso também acaba passando aí por uma inclusão digital mais vagarosa. E vamos falar da LGPD especificamente agora. Eu até ia falar, é o assunto que está em alta, mas acho que todos os assuntos que a gente está tratando aqui, de certa forma, estão em alta nesse momento, porque não tem jeito de fugir de todos eles. Então, ainda para o Leonardo, se você primeiro puder fazer só um panorama geral do que é a Lei Geral de Proteção de Dados, para quem ainda não sabe, e também se com o início da vigência dela, o que as empresas e os órgãos públicos ainda precisam fazer para cumprir o que está na lei. Legal, Carol. Então a LGPD, ela nasce de uma pressão internacional, é assim que eu posso dizer, porque a GDPR, que é a legislação correlata europeia, ela preza, entre outras coisas, que os parceiros econômicos têm que ter uma legislação que visam proteger dados pessoais, em especial dados pessoais sensíveis. A nossa lei, é curioso, né, que no Brasil a gente tem algumas coisas mancas, né? A nossa lei está em vigência desde o final de setembro do ano passado, desde o final de setembro de 2020. Porém, as sanções administrativas, elas só passam a vigorar agora em agosto de 2021. Então, fica naquela, né? Será que a lei vai pegar? Não vai pegar? Já fizeram até um infeliz comparativo que a LGPD seria uma nova lei de... lembra da época do trânsito lá, da caixinha de primeiros socorros, que ia pegar? Não. É outra realidade, pessoal. A gente está falando de proteger dados e informações sensíveis que, conforme eu disse há pouco, tem um relevante valor econômico, e é o que o professor Fábio disse, você não paga pelo produto, o produto é você. Então, assim, essa lei não é que ela vai pegar ou não pegar, ela já pegou. Só que a gente tem uma grande dificuldade ainda mais nesse cenário pandêmico, dificuldades econômicas, porque isso exige um investimento conjunto, não só em tecnologia, mas jurídico, e principalmente mudança de cultura, né? A gente está aí nesse limbo. E tem o Estado também, porque a lei ela vale para todos. A lei vale tanto para a iniciativa pública quanto para a iniciativa privada. Então, as sanções administrativas decorrentes dessa lei, elas são pesadas, além da questão reputacional, porque hoje qualquer vazamento de dados aí, a imprensa tem dado um especial destaque, porque esses incidentes de segurança, eles são graves sim, merecem ser destacados pela imprensa, porque
a depender da informação que é vazada, o titular desses dados ele pode ter um prejuízo até que considerável, né? Mas, assim, 1º de agosto de 2021, começam as sanções. Então, a sua empresa, né, ela está sujeita a uma fiscalização por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vem desde uma mera advertência com a adoção de correção, passando por multas milionárias e chegando até a proibição em tratar dados. E aqui a gente tem um especialista que é o professor Fábio, ele pode até falar um pouco sobre isso. Como que a gente pode imaginar hoje uma empresa, independente do seu segmento, ficar impossibilitada de tratar dados? Tratar dados, leia o telespectador, fazer qualquer coisa com dado, manipular, criar, modificar, salvar, enfim. Então, realmente a lei vem para ficar e todos nós devemos nos adequar a ela. Quer complementar, Fábio, o raciocínio? Eu tinha que avançar um pouquinho aqui, questão do nosso tempo ainda tem nesse bloco, do que o Leonardo observou. Gostaria, sim, achei fantástica a explicação e me lembrou de um exemplo que eu tive na prática esses tempos atrás com uma empresa que me procurou, porque eles ficaram em pânico que agora, em agosto, a LGPD vai começar a valer, eles não sabiam como lidar com os dados, essas coisas todas. E, de fato, não só para essa empresa, mas pelas outras que eu conheço e pelo cenário geral, o cenário é meio preocupante. Vou dar outro exemplo para vocês. Acho que foi no mês passado, mês retrasado, a gente teve um vazamento extraordinariamente gigantesco. Não vou ser hiperbólico o suficiente para deixar claro. 200 e poucos milhões de pessoas tiveram isso afetado aqui no Brasil. Talvez, eu lembro que era algo próximo do total da população do país, por uma empresa que cuidava de cadastro de crédito. Então, vocês imaginam o quanto deve ser complicado você ter o seu cadastro de crédito exposto para todo mundo consultar. Eu não sei a extensão desse vazamento, eu não sei para quem que isso acabou indo, eu não sei em que mão que isso acabou. Agora, complementando o que o Leonardo falou, as empresas talvez elas só vão entender a importância disso a hora que elas tomarem um processo nas costas. A hora que os dados que eles cadastraram das pessoas vazarem, esses dados forem usados em algum outro lugar e o governo ou alguém resolver processá-los, porque aí a LGPD vai dar essa base e o prejuízo é enorme, é imenso. Eu acredito que o principal obstáculo disso para as empresas, falando sobre as empresas, é elas entenderem isso. Essa é outra consideração que a gente precisa fazer. Que enquanto uma pessoa vai ter um prejuízo mínimo, caso ela tenha um dado vazado, um endereço, alguma coisa assim, uma empresa pode ir à falência se ela for processada por um vazamento de dados muito extenso, como foi aquele que ocorreu. Mas isso eu acho estranho a gente falar num país onde as leis pegam ou não pegam. O Brasil é o único lugar. Essa jabuticaba de lei pegar ou não é brasileira, ela não se enquadra nos outros pontos. Essa importância. Eu tenho um certo pessimismo por isso, que aí você começa a olhar que pouca gente está preocupada, nem as empresas estão preocupadas, nem o usuário está preocupado, e essa conscientização talvez acabe vindo na marra, né? Acabe vindo no processo, a hora que o dado dela for usado, ninguém souber, porque se as pessoas não tiverem essa consciência, se elas não entenderem, a gente vai acabar vivendo num país que vai sofrer muito com isso. Talvez o Brasil talvez esteja adiantado nas ideias, mas está bastante atrasado na execução dessa proteção desses dados. Lá fora, os outros países já estão... A gente está tendo uma guerra técnica agora entre a Apple e os anunciantes, que isso também tem a ver com esse compartilhamento de dados, que agora, para você compartilhar dados dentro do iPhone, do iOS, do iPad, você precisa consentir. Antes ele não era consentido, isso era abstrato. Você entrava num site, você dava seus dados, e esses dados eram compartilhados com as outras empresas sem que você soubesse. Agora isso não vai funcionar mais assim. No Android também a gente vai ter isso ano que vem, então todo o ecossistema tecnológico nos celulares vai estar focado a isso. E no Brasil isso ainda não se discute. A gente não parou para pensar ainda no qual é a repercussão que isso vai ter. A gente vai ter uma mudança no cenário muito significativa em 2022, acredito, no Brasil. Talvez um choque para muita gente sobre como essas implicações da LGPD dentro da nossa vida cotidiana vão influenciar. Eu ia só complementar com a questão do raciocínio seguinte aqui, para a gente sair para um outro horizonte. Começar por você mesmo, Fábio, em relação à questão desses protocolos de segurança, como técnico, estudioso, já que a gente está engatinhando, aliás, com um ajuste temporal. Nós estamos falando aqui na gravação com a Carol,
no ambiente já de agosto, para quem vai nos assistir ao longo do tempo, não ficar demarcado com o 1º de agosto a vigência da lei na cabeça aqui, ou seja, estamos lidando com a LGPD plena com a aplicação das sanções teoricamente. Pensando nisso, olhando do ponto de vista de empresa, lembrando que o Brasil pejotizou muito mais as relações de trabalho recentemente, em nível de escala de milhares. Se essas pessoas estão muito preocupadas ainda, desculpe a linguagem simplista aqui, eu instalei um cookie aqui para o aceito do outro lado e está tudo resolvido. Não está muito simplista essa preocupação? Extremamente, né? Então você tocou num ponto nevrálgico aí da situação. Terceirização é um problema sério, mais sério do que talvez você tenha tocado nesse assunto, porque quando você bota alguém que você não tem vínculo dentro de uma empresa para cuidar dos seus dados, são duas entidades que já estão tendo acesso aos dados, ao invés de uma só. E já tem esse problema. Então, você já tem um dos pilares da LGPD é você manter esses dados dentro de uma cerca artificial, que a gente chama de fence, para não usar um termo em inglês, que é você colocar isso dentro de um jeito onde ele seja criptografado, ele seja impossível que uma pessoa, caso ela consiga acesso, ela consiga ver, tem todo um trabalho técnico específico dentro disso, e quando você abre isso para mais pessoas, você tem uma brecha de segurança. Você também tem uma brecha de segurança quando você deixa várias pessoas da sua empresa terem acesso a dados que elas não deveriam ter. Você também tem uma brecha de segurança quando você resolve, por exemplo, hospedar o seu site, os seus dados, e uma empresa que não tem um compliance de segurança adequado também. Isso é questão técnica, cara. Tem códigos, tem dados, tem especificações que você precisa seguir, que o pessoal não segue aqui no Brasil, porque é caro. É mais caro você hospedar dados de maneira segura do que você hospedar dados de maneira convencional, vamos dizer assim. O próprio profissional, Leonardo pode falar maior do que isso, porque ele é um profissional que atua diretamente na área, mas ele agrega um custo a mais. Você precisa contratar um profissional de dados, que é deveras importante. Eu recomendaria que todas as empresas que tivessem uma certa consciência contratassem um profissional para fazer uma análise, para verificar essa questão interna dentro da empresa, para ajustar esse banco de dados, principalmente as regras novas da LGPD. Então, você tem custos que as empresas vão ter que arcar, você tem filosofia de uso desses dados internos dentro da empresa que a empresa vai ter que ter. O cookie é o menor dos problemas. Parece que o pessoal achou que botando aquele avisinho lá e a pessoa apertando, ela está lá. Aquilo é uma teórica possibilidade para que o usuário entenda que aqueles dados estão sendo gravados. Mas eu acho isso uma utopia, porque todo mundo sabe disso. Todo mundo entende que aquele cookie já estava lá. Essa consciência ela é meio abstrata. Mas alguém lê política de privacidade, por exemplo, que é importantíssimo no caso da LGPD? Ninguém lê, ninguém sabe o que os caras vão fazer com os seus dados. Esse é muito complicado para a empresa, principalmente, porque o usuário não vai ter uma pena tão grande caso ocorra algum problema com ele. Vai ter um dado vazado. Às vezes acontece do pessoal, falando uns golpes mais complexos, invasão de cartão de crédito, do pessoal tendo problemas bancários, vários amigos meus tiveram os problemas nesse sistema. Mas o prejuízo é menor perto de uma empresa tomando uma multa de milhões de reais, dependendo do que acontecer, porque ela deixou um terceirizado, por exemplo, acessar um dado que não poderia e ele acabou vazando isso ou perdendo isso de alguma maneira. Em cima, então, do que o professor Fábio mencionou, é interessante porque por muito, muito tempo ficou essa noção, com perdão da expressão, o rapaz da TI, né? Tem a empresa tal, ele que faz isso, faz aquilo. E a LGPD, ela sepulta algo que já era óbvio, que a responsabilidade é da empresa, a responsabilidade é do ente público, a responsabilidade é daquilo que a LGPD chama de controlador. O controlador, ele tem total responsabilidade sobre o ciclo de vida dos dados que estão sendo tratados por ele. Então, o titular que tiver o seu dado tratado de maneira distinta daquela que seja obtida pelo seu respectivo consentimento, ou que englobe uma das hipóteses de tratamento que a lei traz, exemplificando aqui, se tem um legítimo interesse por parte da empresa, você está cumprindo uma obrigação legal, alguma obrigação contratual, ordem judicial, proteção ao crédito. Existem situações em que a lei autoriza que você trate os dados independentemente do consentimento do titular. Mas
Se está fora disso e acontece algum problema, a responsabilidade é do controlador, mesmo que, e agora tem nome esse terceiro, que é o operador, mesmo que o operador tenha feito tenha causado o efetivo prejuízo. Então, até mesmo essa sintonia entre o principal, que é o controlador, a empresa, com seus até então terceiros prestadores de serviços, que são os operadores que tratam esses dados pessoais, e principalmente os dados pessoais sensíveis, vai ter que ser revisto. Cláusulas específicas quanto à LGPD estão sendo embutidas nessa relação. Além, é claro que, conforme o professor Fábio disse, é uma questão de investimento. Praticamente toda a documentação da empresa que verse sobre dados, ela vai ter que passar por uma update, né? Ela vai ter que ser atualizada. Tá? Então, é muito interessante isso. O Brasil, infelizmente, não tem essa cultura com relação à proteção de dados, e eu vou aqui, eu vou votar com o relator, professor Fábio, que o pessoal só vai começar a investir a partir do momento em que ter demandas judiciais, porque no Brasil, infelizmente, só se conscientiza quando pega no bolso. Legal. Bom, a gente está conversando aqui no Em Pauta sobre a questão de segurança de dados. A gente faz uma pequena pausa no nosso bate-papo, vou voltar em seguida para conversar sobre mercado de trabalho, ver as questões atuais desse segmento que é dinâmico todo dia, e também ver as vertentes de pesquisa com o professor Fábio, para a gente poder colocar aqui na roda da nossa conversa. Voltamos já já. Voltamos e o Em Pauta de hoje fala sobre segurança de dados. Estão conosco o advogado e DPO Leonardo Góes de Almeida, especialista em Direito Digital e mestre em Ciência Jurídica pela UEMP, e Fábio Cardoso, mestre em Mídia e Tecnologia pela Unesp e também doutorando neste mesmo setor. Quem também participa do nosso programa de maneira remota é o professor Kelton Costa, do Departamento de Comunicação da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru. Ele também é pesquisador nessa área de segurança de dados e fala um pouquinho com a gente sobre as mudanças que a Lei Geral de Proteção de Dados deve trazer, tanto para o mercado de trabalho quanto para a universidade. Então vamos ouvir o que ele tem para falar. Como pequenas, médias e empresas de grande porte terão que se adequar, eles precisam se adequar às exigências dessa nova lei, né? Eu acredito que, como consequência, nós teremos um aumento muito significativo de profissionais, pela demanda, né, de profissionais da área de TI. E aqui eu acho que entra, então, o interesse na parte de profissionais, né, da área da graduação, falando como professor, né, como pesquisador, né, entre essas diversas exigências da LGPD, por exemplo, nós temos uma criação, exigido, né, uma criação de um novo cargo nas empresas, que é o DPO, uma sigla em inglês para Data Protection Officer, específico para atuar nesse contexto da segurança. Já nos cursos de graduação, especificamente em computação, deverão então incluir também esses conteúdos, né? A gente tem que incluir esses conteúdos no nosso plano de ensino, né? Então, a ideia principal para essa questão da LGPD, como proposta para as disciplinas específicas de segurança, né, é o de relacionar. Eu acredito que a palavra relacionar é o mais importante nesse momento, porque a gente necessita relacionar com todos os tópicos que nós já abordamos em pesquisas, né, em aulas, inclusive, sobre infraestrutura, dispositivos, ferramentas, softwares, que já são utilizados na área de segurança, né, e que nós temos que relacionar com a lei LGPD, né, o que é necessário, né, de ferramentas, ou seja, o que é necessário de tecnologia para apoiar a LGPD. Fábio e Leonardo também, que atua aí no mercado de trabalho, já como DPO,
Como que vocês veem, então, o mercado de trabalho e a formação dos profissionais no setor atualmente, fazendo um complemento a essa fala que o professor Kelton trouxe para a gente? Eu acho que o principal desafio que a gente vai ter nesse caso é que o profissional que deve trabalhar como DPO, isso o Leonardo pode falar muito melhor, porque ele atua na área, né, especificamente, não é a formação de TI dele, não digo que ela é irrelevante, mas ela é menor perto dos outros conhecimentos que ele precisa ter. Eu não acho que o profissional de TI seja o mais adequado para ser para virar DPO. DPO tem que ter essa noção de questões jurídicas, tem que ter a noção de ciências da informação, que é muito mais sobre aquilo que você vai fazer com os dados e que dados podem ser colocados em algum lugar específico, do que a solução técnica. A solução técnica, geralmente, o profissional de TI já tem, que é a encriptação de dados, que é a normalização do banco de dados, que é a segurança disso. Essas questões, elas não diferem do padrão que a gente já está acostumado a fazer. Eu sempre digo para o pessoal que trabalha diretamente com TI, agora falando como programador, que fica assustado com a LGPD, fala que não há problema, porque ela só corrobora aquilo que você já deveria estar fazendo há muito tempo. Se você não está fazendo, tem um problema, a LGPD vem aí para tentar te alertar que se você não fizer direito, você vai ser punido. Então, a necessidade de um profissional trabalhando com DPO numa empresa hoje, ela não, na minha opinião, em modesta opinião, talvez seja até controversa, ela não deveria se calcar apenas na questão do TI. Ela não é só uma questão de exatas neste caso, é mais uma questão de saber que informação guardar e de que maneira guardar. O Leonardo vai falar melhor do que isso, porque ele atua diretamente na área, então ele vai poder explicar isso de uma maneira mais direta. Na minha opinião, embora, claro, todo profissional de TI tenha que ter isso bem claro na mente, então a disciplina que o professor falou, ela é essencial. A gente precisa colocar essa conscientização no mercado de TI, entender que isso é um problema que precisa ser enfrentado, mas eu acredito que nós vamos ter outras áreas que vão precisar estar mais presentes junto desse trabalho do que só um profissional de TI. Acho até periclitante a gente trabalhar só com um profissional de TI dentro dessa área. Em cima da fala não só agora do professor Fábio, como até do próprio professor da Unesp que gravou o vídeo, é isso mesmo. Alguém com conhecimento isolado em TI talvez não seja o caso, mesmo porque quando a gente faz essa reestruturação, aquilo que a gente diz, o compliance da LGPD, o responsável pela segurança da informação e pela tecnologia da informação da empresa, se ele se confundir com a própria figura do encarregado de dados, pode gerar, entre outras coisas, até um conflito de interesse, né? Isso pode gerar um problema nesse sentido, de modo que o interessante é que se destaque alguém para ser um encarregado de dados que tenha um conhecimento multidisciplinar. Tá? Eu posso falar, assim, pela minha própria experiência, que hoje eu sou o DPO de um grande escritório de advocacia aqui em Bauru, onde lá atrás, antes de fazer minha graduação em Direito, eu era o técnico de informática do escritório. Eu sou filho aqui eu sou filho da Unesp aqui em Bauru também, porque eu fiz o Colégio Técnico Industrial, CTI, fiz programação, enfim, outros tempos, né? Mas tenho essa base. Depois eu continuei na faculdade de Direito unindo esses conhecimentos e na parte acadêmica eu acabei indo na área e fui para a prática, tá? Então, assim, a gente vê em algumas empresas, às vezes o líder ali do DP, do RH, um profissional do marketing, não existe hoje um pré-requisito objetivo e obrigatório quanto à formação do DPO. Existem as certificações hoje, né? A mais famosa é a EXIM, que é uma internacional, que é pautada na GDPR, inclusive, né? Que é a correlata à LGPD. Mas o interessante é que isso seja um trabalho multidisciplinar, né? Que abarque aí vários setores da empresa. Está o gancho dessa questão que a Carol colocou, com base no que o professor Kelton mencionou, para a gente pensar, talvez, nos milhares que estão lá fora, de novo, lembrar a questão da pejotização do mercado de trabalho brasileiro aqui, em níveis horizontais, mas com um volume gigantesco de demanda, a visão de vocês acadêmica, do que vocês acompanham, da formação
se há essa inter-relação lá na formação, tanto na área do direito, que é a formação originária do Leonardo, teve que buscar o caminho, quanto o sentido inverso do Fábio lá, dos técnicos na formação estrutural em relação ao outro campo que é o direito. Recentemente passou a ser obrigatória a matéria de direito digital na grade curricular na formação jurídica. E eu digo assim, recentemente mesmo, né? Foi o ano passado, tá? Então, algumas faculdades que já contemplavam a matéria de direito digital, direito eletrônico, enfim, a terminologia é o que menos importa agora, mas que fazia essa associação entre mundo jurídico e mundo digital, né, de fato saem na frente porque muitos dos seus alunos formados perceberam esse nicho que era inevitável, né? Então, assim, obviamente demorou, tardou, mas que o judiciário tem sim que se preocupar com as questões atinentes ao mundo digital, tá? Então, hoje ainda é muito tímida também as pós-graduações no que diz respeito à matéria de direito digital. É um campo extremamente incipiente, até aproveitando a fala do professor que fez o questionamento quanto a questão das pequenas e médias empresas que vão ter que se adequar à LGPD também. É um mercado grandioso, por mais que eu também faça uma ressalva aqui, talvez o Estado vai dar um tratamento diferenciado às microempresas, empresas de pequeno porte, assim como você tem um tratamento na legislação fiscal, por exemplo, vai ter nisso também, mas isso não faz com que elas fiquem totalmente isentas de se adequarem, tá? Mas, por exemplo, não faz sentido um comércio pequeno, uma empresa que às vezes malemar emprega 2, 3 funcionários, ser obrigada a ter um DPO. No outro giro também, a gente tem, até em cima dessa questão que o Nelson está falando, da pejotização e tudo mais, vai ter a figura do DPO as a Service, que é um DPO externo, tá? Então, assim, algumas empresas contratarão um DPO, assim, que seria uma espécie de um DPO coletivo. Eu não sei aonde isso vai parar, um pouco até, eu vejo até com um certo temor, assim, o DPO ser fora da empresa, por mais que isso vai ser possibilitado, porque não tem nenhuma vedação legal, mas assim, hoje para você dar uma consultoria jurídica com viés digital, e aí o professor Fábio vai falar o contrário também, quando você do mundo tecnológico tem que chegar e confrontar com a legislação, eu ouso dizer que as possibilidades vão se exponenciar a cada dia mais. Eu não vejo isso sem ser de forma multidisciplinar. Leonardo pontuou bem. Difícil você conseguir ter um profissional de TI que tenha versamento em direito, e difícil ter um profissional de direito que tenha versamento em TI. E difícil ter esses dois profissionais que entendam de Big Data e análise de dados, porque em alguns pontos, principalmente em empresas maiores, a gente vai ter que lidar com dados de maneira um pouco diferente do convencional. Não é nem aquela empresa pequena. Essa empresa pequena que o Leonardo falou, ela vai provavelmente contratar um DPO como serviço e que vai prestar serviço para várias empresas. É difícil uma quitanda contratar um DPO para trabalhar com dados no site pequeno zero que colhe poucos dados. Então isso vai acabar se ajustando, o mercado vai colocar essas questões. Empresas de cloud computing já estão se movendo para poder criar serviços que fazem essa gestão de dados de forma automática. Quando você coloca os dados lá e essa questão toda de encriptação e de armazenamento e compliance já seja feita, o DPO ele vai acabar cuidando das informações a nível de saber onde essas informações vão ser colocadas, mas já para as empresas pequenas isso acaba se resolvendo, entre aspas, botar aspas nisso de maneira mais fácil. Ela vai contratar um DPO, um serviço que passa isso para ela e resolve. Para as empresas um pouco maiores ou aquelas que lidam com dados de maneira mais ostensiva, por exemplo, as empresas que pegam um cadastro e vão usar esses dados para alguma coisa, elas vão precisar de um profissional adequado, e esse profissional ainda é uma incógnita de saber como que vai ser formado. O meu medo é que as empresas achem, como tudo dentro de uma empresa, que é tecnológico, joga para o cara do TI, que o cara do TI vai cuidar. A partir de agora, você que é o gerente de TI, você também vai ser o DPO da nossa empresa, e não prepará-lo para isso, e não deixar claro que isso é importante, e colocar debaixo do tapete e deixar lá.
difícil você pensar que sem um profissional do direito, Leonardo é a mosca branca da questão, se for pensar. É o cara em direito, trabalha com TI também, que talvez a área do direito, toma até liberdade de falar, seja a que mais está se preparando para isso. A área de TI ainda, dentro da área acadêmica, não há uma matéria, por exemplo, chamada Direito Digital, que deveria existir dentro dos cursos de TI. Até alguns têm, tá? Não são todos que não têm. Mas que seja feita de forma ostensiva e que esteja numa visão melhor do que daquilo que está sendo colocado hoje no mercado. E também o profissional de ciências de dados, que eu acho que para empresas médias e grandes ele é fundamental nesse caso. Não adianta você saber todas as leis, não adianta saber como colocar esses dados dentro de forma segura de um sistema se você não sabe o que esses dados são, para onde eles podem ir e de que maneira que eles podem interagir entre si. O profissional perfeito seria uma fusão de 3, acho. O cara da ciência de dados, o cara da TI e o cara do direito, mas isso é impossível. Então, sinceramente, eu não sei como esse mercado vai ficar, como que ele vai se adaptar. Várias possibilidades. Uma é uma gestão conjunta, que uma empresa grande coloque o advogado que ela tem, o cara de TI e o cara de ciências de dados para conversar e eles juntos chegam a uma conclusão de que maneira que esses dados podem ser geridos. Profissionais especializados, que vão estudar as 3 áreas e vão gerar uma nova profissão. Não acho que um profissional dessas 3 áreas, o DPO ideal, vamos dizer assim, deveria ser versado nessas 3 áreas. A gente não tem esse versionamento. Talvez dedicações, cursos específicos, pós-graduações específicas nisso, acho que vão ser muito importantes neste caso. Ou o cenário que eu mais temo que aconteça é que as empresas não dêem essa devida importância e simplesmente promovam pessoas e coloquem o título de PO nelas, que é o pior cenário. Gostaria que isso não acontecesse, porque em alguns anos as pessoas vão entender a importância desse profissional. Já que a gente pôs um pé dentro da universidade, aproveitar e pegar a segunda contribuição do professor Kelton Costa para a gente prosseguir aqui na nossa conversa. Nós temos uma preocupação muito grande com a detecção de intrusão em redes de computadores. Essas pesquisas, em nível aí mundial, existe uma ênfase muito grande, uma preocupação muito grande com os dados, não só aqui no Brasil. Hoje, muitas pesquisas tratam essa vertente da segurança de dados utilizando a inteligência artificial. Hoje, a inteligência artificial é muito aplicado em diversas áreas. Não seria diferente na área de segurança. Dentro da área de inteligência artificial, nós temos uma linha chamada de machine learning, reconhecimento de padrões. Ou seja, essas pesquisas tendem a detectar o que nós temos de invasão de dados ou padrões ou técnicas que já são usadas para invadir ou para capturar dados nossos, tanto de smartphones ou computadores de mesa, notebooks e tudo mais. Então, essas pesquisas hoje, elas são muito fortes no mundo. É uma demanda muito grande de publicações, de artigos científicos nesse contexto. A gente ouviu o professor Kelton, lá da Unesp de Bauru, e entrando nessa última parte do nosso Em Pauta, vamos trazer alguns temas de grande porte, né? A gente falou bem da realidade da LGPD, como que está o mercado de trabalho. E agora, como que vocês veem o panorama de pesquisas em tecnologia, inteligência virtual e segurança de dados, um pouquinho do que o professor Kelton falou, e também trazer para a gente aqui, vocês que estão na área, quais são os grandes temas de debate hoje quando a gente fala de segurança de dados e tecnologia? Eu acho que eu gosto de falar especificamente desse assunto, porque a minha área de pesquisa no doutorado é exatamente essa, que é machine learning e inteligência artificial. No caso da proteção de dados, é importante que a gente entenda que não é proativamente usando inteligência artificial que a gente vai resolver o problema. Eu acho que parte pela questão da conscientização pessoal, uma questão humana, não é uma questão de máquina. Mas falando na questão de análise de máquina, há muitas iniciativas, por exemplo, os antivírus hoje são todos proativos para tentar evitar abusos, eles acabam usando a inteligência artificial para análise,
Os sistemas de proteção preemptiva de servidores, eles também usam inteligência artificial para analisar padrões, para saber como que os invasores acabam se portando para tentar invadir aquele servidor. É muito abrangente a inteligência artificial dentro dessa área, mas ela acaba precisando de um aporte humano, diria assim. Porque o próprio uso dos dados, como eu coloco isso de maneira específica? Ele é mais humano do que máquina, por dizer assim. A própria questão volta àquilo que eu disse lá no início da Apple está proibindo o compartilhamento de dados dentro dos aplicativos. Todo esse compartilhamento de dados ele é feito usando técnicas de inteligência artificial. Eles tentam o tempo todo identificar que aquele dado que você passou ele pode ser cruzado com outros dados que você porventura tenha fornecido em outro lugar, e juntando esse grande bolo do Big Data, ele consegue chegar a conclusões que só a inteligência artificial vai chegar. Aquele pequeno dado que você fornecer em algum lugar vai ser juntado com outro pequeno dado de outro lugar, que outro pequeno dado de outro lugar, e esse bolo gigante, analisado de maneira específica, ele vai acabar chegando a uma conclusão. Eu não me preocuparia tanto com a segurança em si, porque essa área, por incrível que pareça, ela evolui bem. As pessoas estão criando soluções para armazenamento desses dados de maneira preemptiva, específica. Não vejo muitos problemas nessa área. Mas eu vejo muito problema com a relação do ser humano com os dados que provocam. Até com os dados que a inteligência artificial origina. As pessoas têm noção do que a inteligência artificial faz? Do que ela consegue fazer com os seus dados, das questões que ela consegue aferir com os dados que você fornece? Acho que especificamente nesse caso é importante. Por exemplo, nessa questão da Apple e agora o Android, os celulares em geral, quando falar em marca, eles vão impedir que esses dados sejam acessados por outras pessoas, eles vão pedir sua permissão para que isso aconteça. O Facebook já está planejando perder, acho que 40% da receita que ele tem. Isso vai causar uma questão disruptiva. Tem muitas empresas que dependem desses dados. A economia de inteligência artificial trabalha com isso. Essa junção de dados acaba juntando tudo isso no mesmo lugar. E essa mudança de paradigma talvez trazida pela inteligência artificial, que vai ajudar, porque hoje ela ajudou a criar um ecossistema enorme de pouca privacidade na internet, para me alongar muito, e ela agora está sendo usada para corrigir o próprio problema que ela criou, vamos dizer assim. Os dados que ela mesma expandiu, que agora ela está tentando ser juntada num ponto só. É complicado saber onde isso vai dar, acredito, porque é uma questão que une bilhões de dólares em dados, e cada vez mais a inteligência artificial está cada vez mais específica, fazendo coisas que a gente não imaginava que elas fariam, analisando dados que a gente até ano atrás não sabia que era possível, o custo da análise desses dados também caiu. É complicado. Eu não sei dizer para onde a inteligência artificial vai nos levar nesse caso da proteção de dados especificamente, mas atento para o fato que eu acho, na minha opinião, que é uma questão mais humana do que máquina neste caso. Quer complementar, Leonardo? Claro, trazendo um pouco para a minha área, eu acredito que o grande desafio dessas questões envolvendo proteção de dados no mundo jurídico é, primeiro, o mundo jurídico entender o funcionamento disso, entender princípios básicos quanto a um dado se repercute numa informação. Quando o professor Fábio disse do profissional multidisciplinar que consegue enxergar todos esses panoramas, como que a gente vai entregar simplesmente no mundo judiciário, com todo o respeito que tenho, e eu faço não enquanto agente público, mas advogando, perquirindo diariamente os interesses dos meus clientes, você mostrar para o judiciário como a lógica informacional, tentando englobar tudo, funciona. Então, eu acredito que o grande desafio, primeiro, é o pessoal do direito sentar com o pessoal da TI, da SI, e conversarem. Esse é o primeiro grande desafio.
Agora, aspectos práticos de mercado também, por esse mundo jurídico que eu vivencio, a inteligência artificial já está substituindo em larga escala os advogados do Ctrl-C, Ctrl-V já faz um tempo, né? E eu vou, mais uma vez, votar com o relator Fábio, que é uma questão humana, porque o profissional que é diferenciado, que faz o trabalho artesanal, por mais que a inteligência artificial evolua e evolui a passos largos, ele continua sendo imprescindível. O cara, com perdão da expressão, o cara que faz o diferente, aquele, Nelson, que pede a bola na hora que sai o pênalti, ele continua sendo imprescindível. Não tem como o talento ainda... Espero que nunca, viu, professor Fábio, mas o talento ainda ser substituído de uma maneira, assim, eficaz pela inteligência artificial. O que eu digo é o seguinte, vários profissionais que desapareceram nos últimos anos, profissionais não, as profissões que se extinguiram nos últimos anos e teve que ter um remanejamento de mercado, isso vai continuar. Ok, isso vai continuar, todo aquele trabalho assim mecânico que pode ser substituído por inteligência artificial será, porque confundem também, né? Existem situações que foi simplesmente a automatização que substituiu essas informações, essas profissões e falam de inteligência artificial. No mundo jurídico mesmo, a gente tem volumetria, jurimetria, que não necessariamente esbarra ainda inteligência artificial, e o pessoal acaba confundindo esses termos. Então, já que a gente está no mundo acadêmico aqui, em TVs que estimulam, né, cada vez mais o conhecimento científico, eu acho que a base de tudo para ninguém ficar estacionado aí é continuar estudando e se atualizando. Legal, e aproveitar que a gente tem um tempinho aqui, que eu estou cuidando do cronômetro, enquanto a Carol está lá produzindo junto com a gente, pegar uma sugestão de várias que ficaram aqui para a gente conversar, mas para aproveitar o nosso bate-papo, da experiência de vocês, pegar o senso comum do dia a dia, pensando nos outros públicos que não têm, lógico, nem de longe a especialização e a lida de vocês nessas áreas. A gente pensar que tem um sistema global de concentração e controle de dados, eles controlam essas chamadas Big Datas, comportamentos e dados, ou controlam as duas coisas? Qual que é a linha divisória para as pessoas se enxergarem nisso? Ela é extremamente tênue e às vezes até imperceptível. O professor Fábio disse no bloco anterior, na nossa apresentação, enfim, quanto ao impacto do tratamento dessas informações, desses dados que viram informações, enfim, a gente tem que partir do pressuposto que se um dado não repercute numa informação, não teria um sentido propriamente dito para aquele destinatário, enfim. Mas foram responsáveis, o tratamento equivocado ou não desses dados foi responsável na eleição da maior democracia do mundo, na eleição retrasada, foi determinante para o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, existem alguns documentários, alguns em sistema de streaming aí que você vê e olha e fala, nossa, aquilo que a gente previa para o futuro era muito menos do que aconteceu. Então, os nossos comportamentos, Nelson, eles são sim, eu acredito que são sim, muito influenciados pelos dados que fornecemos, esses dados tratados, como eles retornam para a gente, tá? Não à toa, sugestão de vídeo, sugestão, promoção aqui, isso, aquilo. O professor Fábio pode até falar um pouquinho, se me permite, professor, a pergunta. Tem muita gente que fica, eu falei alguma coisa aqui e de repente o meu aparelho escutou porque já saiu aqui e mal para pensar que ali nos termos de privacidade, quando instala uma TV, uma Smart TV, fala que pode capturar o som para isso, aquilo, enfim. Então, a gente tem uma linha tênue também, Nelson, entre aquela teoria da conspiração, que se isso acontece ou não acontece, e o que efetivamente acontece, tá? Então, eu acredito, assim, que o nosso próprio comportamento, ele é retroalimentado por esses sistemas que condicionam a continuidade desse comportamento, ou até a ruptura, enfim,
Pode parecer um negócio meio Matrix, assim, mas a gente tem como trazer em exemplos práticos o que eu estou te falando agora. Você compra ali, às vezes você pensou em comprar uma geladeira, de repente a geladeira já está na porta da sua casa, né? Então, assim, não querendo aqui forçar muito, mas uma coisa está condicionada à outra. Enfim, não sei o que o professor Fábio acha disso. Eu vou dar um exemplo para vocês, gente, que vocês vão entender bem isso. Hoje em dia está na moda, sempre uso esse exemplo, daqueles aspiradores remotos que a gente compra, eles aspiram nossa casa sozinhos e tal. Alguém se deu conta que aquele aspirador vai mandar para a empresa que fez o aspirador todo o mapa da sua casa? Ela vai saber como que a sua casa está configurada, ela vai entender aquilo que você comprou dentro da sua casa. Por exemplo, onde é que está a sua mesa, quantos lugares tem sua mesa, qual o tamanho da sua cama, qual é o tamanho da sua casa, e esses dados vão ser colocados em algum lugar que vão fazer confronto com os dados, por exemplo, da geladeira que você comprou, que hoje em dia a gente tem geladeiras smart, que elas conseguem saber o que tem dentro da geladeira, o que é que você comprou, de que maneira que você comprou. Num exemplo específico aí, o Leonardo falou de uma questão meio paranoica que a gente tem, mas não é paranoica não, tá? Juntando esses dados, a empresa poder te oferecer uma cama maior, porque ela percebe que você tem uma pessoa a mais na sua casa que não tinha antes, pelas coisas que você comprou e colocou dentro da sua geladeira. Quando a gente fala dados, a gente acha que é aquilo que a gente digitou, que a gente colocou, a foto que a gente tirou. Então, a questão dos dados, elas englobam, ainda mais nessa era da internet das coisas, tudo que porventura tenha conexão com a internet e possa mandar um dado para algum lugar. E a gente não está preparado para isso. A gente está, agora, por exemplo, que esses aspiradores estão ficando mais acessíveis, as pessoas estão começando a comprar. Tudo bem, falando de maneira técnica, aqueles aspiradores mais baratos não têm esse tipo de mapeamento nem comunicação com a rede. Mas os mais caros, por exemplo, tem isso, vai acabar chegando nos aspiradores daqui a pouco. Eles vão começar a mapear a sua casa. Está escrito lá no manual. Olha, essas informações podem ser usadas para uso e vão ser compartilhadas por uma pessoa. Então, a empresa, juridicamente, ela se protegeu. A empresa que fez a geladeira também se protegeu. Todos os dispositivos estão protegidos, mas se a gente não fazer as pessoas lerem, se elas não pararem para prestar atenção que aquilo está acontecendo, elas vão fornecer esses dados e esses dados vão ficar sendo à mercê das nuvens. E a inteligência artificial, acho que ela está aqui para ajudar a gente a entender um problema que talvez a gente não tenha percebido que tem. Eu não sei, se eu estou falando isso para vocês, vocês já pararam para pensar nisso, mas eu parei para pensar nisso pouco tempo atrás. As pessoas não têm essa noção que elas vão comprar um aspirador para resolver o problema do pó da casa delas, elas vão acabar fornecendo dados que, teoricamente, deveriam estar sendo dirigidos pela LGPD, precisam ser cuidados, precisam ser não compartilhados. E o bolo desses dados juntos dentro de uma questão diferente, caso eles vazem, caso a LGPD falhe, o compliance dos dados falhe, podem ser desastrosos. Por exemplo, num terreno da hipótese, uma pessoa pode saber como que ela vai invadir sua casa pelo mapeamento que o aspirador que você colocou lá para limpar o pó fez, se esses dados vazarem. As pessoas podem saber seus hábitos alimentares baseado naquilo que está dentro da sua geladeira inteligente, que você só comprou porque você achava legal que ela discasse para o mercado para pedir alguma coisa que você não tinha. Esse novo paradigma de como que esses dados estão sendo colhidos de todas as plataformas diferentes, eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem. A IA ela ajuda bastante nesse caso, a tentar prever esse tipo de comportamento e saber guardar esses dados sem que a gente tivesse se dado conta de guardar esses dados. Já parou para pensar, por exemplo, que você pode colocar uma fechadura inteligente na porta da sua casa e essa fechadura inteligente passar por um dado de algum lugar, não se sabe por quê, qual hora que você chega e que você sai em casa? Você tem noção do problema que seria se alguém soubesse que hora que você está em casa e que hora que você não está, caso esse dado vaze? Então, acho que é o grande desafio da questão. A IA ajuda, mas por isso que eu falo que é uma questão humana, porque nenhuma IA vai entender que ela precisa guardar esses dados. É difícil você fazer esse cruzamento. Esse cruzamento é muito abstrato. E tem cruzamentos que a gente só vai poder saber que são feitos na hora que eles acontecerem, que alguém parar para pensar e olhar, que é mais ou menos o que ocorreu na eleição americana. Talvez na brasileira também, mas é uma questão específica que não dá para frisar. Porque, olha, as pessoas colocaram esses montes de dados aqui, vamos jogar tudo isso numa inteligência artificial e ver o que isso deriva, porque ela vai achar padrões que a gente não está acostumado que ela ache. Com tudo conectado, com tudo ao mesmo tempo mandando dados para todos os lugares,
ou a gente vai chegar à conclusão de fazer uma lei, que como a LGPD, que tem que pegar e funcionar, que a gente consiga preservar, ou o mundo vai virar uma terra de ninguém, onde todo mundo tem dados de todo mundo e a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Que eu não sei como seria. Eu não estou fazendo exercício de futurologia aqui, porque é muito complexo. Mas é meio assustador se você for pensar por esse prisma, penso eu. Não sei o que vocês acham. É interessante que a gente sempre frisa a questão humana. Por mais que a gente vá falando, vai, volta para a questão humana. Esse exemplo que o professor Fábio trouxe, sobre no terreno da hipótese, né, do horário que você chega, o horário que você sai, uma fechadura inteligente manda ou deixa de mandar, enfim, é curioso porque, independentemente de como esses dados eles venham a ser tratados e vazados, o fator humano, você, titular dos dados, você, usuário, você faz o check-in na plataforma falando que você não está em casa, você acaba mostrando no Instagram, você acaba fazendo um story, você acaba... Então, assim, por mais que a gente fique aqui discutindo, né, o alcance de como esses dados vão ser tratados, isso me faz remontar uma situação, quando eu era pequeno, que meu pai sempre preocupado com segurança, que queria colocar ali que a lâmpada acendesse à noite para mostrar que tinha alguém em casa, a gente estava viajando, ele lá todo preocupado. E um pouco antes da gente ir para a praia, minha irmã colocou na época no Orkut, partiu praia. Então, assim, a questão humana, ela sempre vai estar aí umbilicalmente ligada e a falha humana, enfim, o peixe acaba morrendo pela boca, infelizmente, né? Eu agradeço muito aí o convite, estou sempre à disposição de vocês, espero ter esclarecido aí de uma maneira clara, concisa, né? Enfim, a gente quer trazer... não só dados, mas trazer informações concretas à comunidade. É um prazer, contem sempre comigo. Legal, obrigado, Leonardo. Fábio, obrigado. Eu que agradeço vocês, Carolina, Nelson, o pessoal da TV Câmara, o pessoal da TV Unesp. Eu estou sempre por trás das câmeras, né? Deixa claro que quando esse programa é exibido pela TV Unesp, eu que faço a parte técnica da gravação, então é sempre um prazer você estar na frente das câmeras, podendo ajudar. Espero que eu tenha conseguido também, junto com o professor Leonardo, com prazer conhecer também, viu, Leonardo? É fantástico suas posições, achei muito legal. Espero que eu tenha conseguido ajudar e passar para as pessoas a ajudar a importância da consciência dessa plataforma de dados e como que a gente vai ter que lidar com isso no futuro. Legal, muito bem. Chegamos ao final do Em Pauta. E para registrar para vocês a importância dessa questão da tecnologia, das nossas inter-relações, o Fábio Cardoso, a gente se conheceu por vídeo agora, e no Em Pauta, de forma do bastidor, tecnologicamente falando, nas outras nossas gravações. Obrigado, Carolina Vieira, lá de Catu, que conversou conosco. Participaram desse nosso encontro o advogado Leonardo Góes de Almeida, especialista em Direito e Educação Digital, e o Fábio Cardoso, mestre e doutorando em Mídia e Tecnologia pela Unesp. Obrigada a todo mundo que assistiu, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo produzido pela TV Câmara Botucatu, TV Câmara Bauru, Rádio Bauru também e TV Unesp. Você pode rever esse programa e outros conteúdos no canal do YouTube das 3 emissoras. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.